E aí, pessoal, nós vamos dar continuidade sobre as aulas sobre os benefícios do exercício físico. E hoje a gente vai ver o combate à depressão. Primeiramente, a gente vai fazer meio que um paralelo em relação ao que seria a depressão com o exemplo de uma nuvem escura. Então, a gente precisa entender, primeiramente, o que é essa doença de depressão. De acordo com os textos que a gente pode pesquisar, depressão é uma doença psiquiátrica crônica que tem sintomas como tristeza profunda, perda de interesse, ausência de ânimo e oscilações no humor. A tristeza, gente, vamos ver já um pouquinho sobre ela. A perda do interesse é como se fosse uma pessoa aí desinteressada nas coisas do dia a dia ou mesmo sem ânimo. E as oscilações do humor quer dizer que ela muitas vezes fica com a felicidade extrema, uma tristeza extrema, uma ansiedade extrema. Essas mudanças de humor, raiva, irritabilidade, muito extrema, no caso do dia a dia dela. Um detalhe importante é o quê? Que todos sentem tristeza. Então, tem momentos que a gente está pensando, está um pouco triste, está desanimado. Isso é normal para qualquer pessoa, momentos de tristeza. Mas não o tempo todo, que é a situação de uma pessoa que tem depressão. Então, ela se sente triste muitas vezes no dia a dia. A depressão é uma condição real, é um desequilíbrio da química cerebral. Ou seja, o cérebro passa a não produzir ou produzir alguns hormônios e isso causa um desequilíbrio na química cerebral que seria aí adequado para a gente ter uma vida feliz de forma geral. Esse desequilíbrio vai afetar o apetite e também o sono. Então, muitas vezes as pessoas perdem noites e noites de sono porque está desregulada aí na parte química cerebral. Também vai alterar o foco e a memória e causar os famosos distúrbios de humor. Aquilo que eu falei, ela vai ficar muito feliz, muito irritada, muito raivosa e aí vai ter esses distúrbios de humor. É como se fosse uma nuvem escura, difícil de compreender ou fugir. Então, muitas vezes, quem está na situação de uma pessoa depressiva, ou início da depressão, ou já instalada depressão, ela muitas vezes não se vê nessa situação, ela não se enxerga que está passando por um momento difícil. E aí é importante a gente entender que as redes de apoio vão fazer toda a diferença. Então, as nuvens não alteram o céu. O céu continua azulzinho como ele sempre é, mesmo tendo aí as nuvens. Então, assim como a depressão, não muda uma pessoa. Então, por mais que ela esteja naquele momento difícil, no fundo, ela continua sendo a mesma pessoa. Uma vida significativa é possível, mesmo diante da depressão. Ou seja, mesmo que a gente tenha momentos de altos e baixos, um momento passando aí por essa situação da depressão, a gente tem que entender que nós precisamos dar significado à nossa vida. O porquê que nós existimos, e aí a gente precisa perseverar no nosso objetivo de vida. Outro fator importante é a ajuda. Então, é importante entender que qualquer pessoa tem direito à ajuda, independente do que esteja passando, especialmente na depressão. Então, juntos podemos lutar contra a depressão. Você precisa pedir ajuda e você precisa encontrar, muitas vezes, apoio na família, na escola e, principalmente, um profissional capacitado. O diálogo e a confiança vão ser duas coisas que são fundamentais para quem está passando por esse momento. Então, ter com quem conversar durante o seu dia a dia e confiar na pessoa que você conversa é fundamental também para superar aí a depressão. E por fim, nós falamos do exercício físico, lembra, Então, o benefício do exercício físico vai ser combater a depressão. Por que ele vai combater? Porque quem faz o exercício, seja jogar bola, seja dançar, ele vai liberar alguns hormônios. E esses hormônios vão fazer com que volte ao equilíbrio químico cerebral que a gente falou. Então, o apetite vai ser regulado, o humor vai ser regulado, o sono vai ser regulado, tudo através da liberação desses hormônios. Daí, porque o exercício físico pode combater aí a depressão. Ok? Entenderam? Então, muito obrigada pela atenção, um beijo, um abraço e até a próxima!